Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui dos resultados do terceiro trimestre de 2021 da CSN Mineração, que é uma empresa que eu cubro, que eu gosto de cobrir, porque eu acho que é muito bem gerenciada e vale a pena ver. Além disso, também eu vou fazer uma apresentação rápida de preço justo, alvo e teto da empresa. Tá bem, vamos lá. Aqui eles têm os destaques do período, onde tem aqui como um dos principais destaques o EBITDA trimestral impactado negativamente pela combinação de, primeiro ponto, menor volume de vendas, e dois, queda acentuada do índice Platts. Esse índice Platts é aquela parte que é o S&P Platts, que acompanha os preços a nível mundial de várias metais, digamos assim, e outros produtos como petróleo, como óleo, como ouro, como o próprio minério que está aqui. Efeito dos períodos cotacionais e frete marítimo mais caro. O menor volume de vendas já era um pouco esperado, é sazonal, como eu sempre falo, e essa opção da empresa de focar mais em qualidade do que quantidade também afetou evidentemente o volume, mas o caixa da empresa ajuda e isso aí não tem problema nenhum. Queda acentuada, né, que é o preço que a gente já sabe, que foi uma baixa muito forte. Esse efeito dos preços cotacionais teve muito provisionamento dos meses anteriores, dos trimestres anteriores, com a cotação mais alta do minério, que não se refletiu realidade agora e teve que ser feito o ajuste. E esse frete marítimo mais caro, que está sendo afetado em todos. E aqui menciona, o fluxo de caixa livre alcançou 3,925 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2021, impactado positivamente pela redução do capital de giro. Tá ótimo, mostra aqui o fluxo de caixa livre, só mostra que a empresa tem muito dinheiro em caixa e que tem uma capacidade muito forte de se autofinanciar e continuar investindo no seu crescimento. Projetos de melhoria de qualidade na reta final, onde a rebritagem em processo de comissionamento, o CMAI-3, dando início à fase de testes em outubro. E primeiro programa de recompra encerrado com um total de 91% das ações recompradas, das quais 30,2 milhões de ações foram recompradas durante o terceiro trimestre de 2021, e a abertura do segundo programa de recompra abrange mais 53 milhões de ações. Sinais muito positivos da empresa. Mostra que a empresa é sólida e bastante resiliente. Volume de produção, onde você tem aqui o total de produção em 1.000 toneladas. Segundo trimestre de 2021 para o terceiro trimestre de 2021, você está vendo aqui uma redução de 2,5%. E do terceiro trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2021, crescimento de 6,7%. Estoque de minérios, você vê aqui um aumento de 53% em relação ao segundo trimestre de 2021 para o terceiro trimestre de 2021 e de 71% em relação do terceiro trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2021. E aqui eles mencionam lá embaixo que a pequena queda na produção do terceiro trimestre de 2021, que é essa de 2,5% que está sendo mencionada aqui, é resultado direto do menor volume de compras de minério de terceiros. Em compensação, o montante de produção própria foi 4% superior, o que reflete a sazonalidade do período e o melhor rendimento da produção. Mostra que a parte operacional da empresa está bem, a eficiência operacional está em alta. O volume de 1,2 milhões de toneladas de cargas não vendidas a caminho da China e estratégia comercial de favorecer qualidade em vez de volume. Explico variação no estoque do período. E esse é um ponto interessante, né? Eles colocaram a carga já, o FOB, que é no navio, que está aqui ó, a caminho da China, e sem estar vendida. Estão esperando uma cotação melhor, um momento melhor para vender. E a empresa com capital é que sabe que está produzindo e vai dar resultado, é assim, não tem pressa. Ótima estratégia, muito melhor qualidade do que quantidade. E aqui menciona vendas e receita líquida FOB, que é exatamente o que a gente conversou, volume de vendas, uma queda aqui de 10% em relação ao segundo trimestre de 2021, uma queda também em relação ao terceiro trimestre de 2020. Receita líquida aqui FOB também uma redução. E aqui embaixo eles mencionam essa parte também, olha, que é o menor volume de vendas em razão da estratégia de manter o volume embarcado, mas ainda não comercializado ao final do trimestre. Esperar a melhor cotação. Perfeito. Receita líquida ajustada, FOB, em 65 dólares por tonelada, impactada pela queda do Platts, além dos efeitos dos períodos cotacionais e do aumento do frete. E essa parte já está na parte do FOB, digamos assim, já está embarcado, reduz também esse risco do aumento do frete. E aqui você vê, inclusive no volume de vendas, nas cores você vê que o mercado interno é esse mais claro, você vê que no terceiro trimestre, 1,2, 1,1, teve um aumento. A redução real aqui foi no mercado externo, e aí condiz com a estratégia da empresa.
Impacto do período cotacional. Aqui você vê, né, que a receita líquida unitária da Semin é impactada pela variação do preço aplicado a volumes de trimestres anteriores com exposição a preços futuros. E aqui também menciona que com a queda sem precedentes do Platts no segundo para o terceiro trimestre, o efeito não recorrente nesta magnitude da variação de preço sobre cargas de períodos anteriores foi potencializado. Eles falam que a variação não é de um período para o outro, a queda. E aqui você vê, né, um ajuste de menos 33,7 no terceiro trimestre de 2021, que é o ajuste RL de vendas do trimestre anterior. Realmente tinha tudo para dar o resultado que deu aí. CPV e EBITDA, aqui o EBITDA da empresa ajustada e margem ajustada, você vê aqui uma redução da margem EBITDA ajustada, foi para 32,7 ante 67,5, e o EBITDA ajustado tem aqui 911 milhões de reais. A redução do CPV é resultado da queda do Platts, da estratégia de compra da companhia em reduzir a proporção de minério de terceiros comprado em resposta a um novo momento de mercado, e apesar da redução do CPV no terceiro trimestre de 2021, a queda de 129 do Platts ao longo do trimestre pressionou a receita líquida unitária e as margens da Semin. Isso aí estava claro. E aqui você vê, olha, o EBITDA do segundo trimestre de 2021, 4,9 bilhões. Você teve aqui a redução de volume, que afetou negativamente em 719 milhões. O melhor mix, positivamente, 274 milhões. Essa variação Platts, que foi amplamente discutida aqui, 2,1 bilhões de reais negativo, um impacto negativo. Frete, aumento do custo, 152. Outros aqui, a parte positiva de 123. Você chega a um EBITDA, terceiro trimestre de 2021, excetuando-se as provisões, de 2,3 bilhões de reais. E aqui você tem 1,4 negativo bilhões de provisão de preços de trimestres anteriores, que são os impactos do trimestre anterior, né? Provisões que foram feitas com uma cotação bem maior do que a realidade. E aí você chega ao EBITDA final de 911 milhões de reais. Investimentos em CCL, você vê que é uma redução de investimento, muita coisa da empresa já está entrando em operação, né? Então já não faz tanta necessidade assim. E aqui menciona que investimentos concentrados em projetos ligados ao aumento de produção e qualidade. Já a diminuição dos investimentos de expansão já era esperada, uma vez que os projetos de concentração magnética e rebritagem entraram em períodos de testes. Perfeito. E aqui menciona que em relação ao capital circulante líquido, podemos observar a forte redução do contas a receber devido à desvalorização do minério de ferro e menores vendas no período, além do aumento do volume de estoques. Perfeito. A parte operacional da empresa está bem, essa parte de cotação do minério realmente ela não tem muito o que fazer. Mas a estratégia aí de manter, embarcar FOB e embarcar sem vender está perfeita. Tem caixa, pode fazer, faz todo sentido. Aqui você tem uma parte de projetos de concentração magnética e rebritagem já estão na reta final, entrar em período de teste, e a entrada em operação desses projetos vai suportar uma melhora de qualidade para 2022. Perfeito. E aqui tem a parte de debentures que está mencionando também, que em agosto a CSN Mineração fez a sua primeira emissão de debentures no valor de R$1 bilhão. A parte de amortização aqui, né, você vê que tá bem. Olha que coisa bonita. Caixa da empresa. E olha a dívida aqui, a parte que tem que amortizar mercado de capitais e dívidas. Longo prazo. Perfeito. Não tem como se ver um cronograma melhor de amortização do que esse. Difícil de encontrar na bolsa. Cronograma de amortização após a emissão da primeira debênture da companhia no terceiro trimestre de 2021, a CSN Mineração apresentou um caixa de 11,8 bilhões de reais, o que representa um aumento de 30% em relação ao trimestre passado. Fluxo de caixa livre, é o que eu falei, olha o EBITDA 911, olha o fluxo de caixa livre, 3,9 bilhões, incrível. E aqui menciona que a combinação de uma redução no capital de giro com a variação cambial resultou em aumento no fluxo de caixa ajustado da companhia. E esse desempenho reforça a sustentabilidade do negócio e a resiliência da companhia ao conseguir entregar uma forte geração de caixa, mesmo em um período com grandes pressões de resultado. Perfeito, aqui tem a parte ambiental, vamos para a parte do estoque da ação, que aqui, cotada nesse momento a R$ 5,30, uma alta de 1,53%, nos 12 meses aí uma queda de 38%, no mês uma queda de 1,49% e um dividend yield no momento de R$ 7,21%. Liquidez média diária de 59 milhões, muito bom. P sobre VP de 2,08, PL de 4,23, está mais ou menos na média. Se você comparar, por exemplo, com a Vale da vida, o P sobre VP está um pouco alto, mas nada de outro mundo também. A parte de margem bruta 60%, margem líquida 33%, olha a margem EBITDA 52%,
ROI 49,22%. Então, retorno do capital investido do acionista valendo bastante a pena. ROI 41,28%. Números muito bons para a empresa. Com isso, eu fiz o cálculo de preço-alvo justo e teto. Cheguei aos seguintes números da empresa. Ticker CMIN3, LPA e VPA já calculados, atualizados com os resultados do terceiro trimestre de 2021, LPA de R$ 1,25, VPA de R$ 2,55. Com isso, eu cheguei a um preço justo, da forma que eu calculo, de R$ 5,30, ou seja, nesse momento ela está cotada a 5,30, cheguei a 130, está no valor correto, de acordo com essa avaliação aqui. Nos próximos 12 meses, baseado nos resultados da empresa e no histórico de resultados passados e tendência de crescimento dela, ela poderia chegar a R$ 5,99, potencial de crescimento de 12,94%. Pelo método de Graham, poderia chegar a R$ 8,48, crescimento de 59,92%. Lembrando que o P sobre VP estava um pouco alto, então esse resultado aqui sai um pouco distorcido. E o de Gordon, pelos dividendos, R$ 3,22. Baseado nesses números, eu chego à seguinte conclusão: que o preço justo da empresa nesse momento está cotada de forma adequada. Os próximos 12 meses teriam um potencial de crescimento aí de até seus R$ 6. Pelo método Graham poderia chegar até R$ 8,48, R$ 8,49, o que eu não acredito, já que o PCVP está um pouco alto e esse crescimento seria muito forte em apenas 12 meses. E o de Gordon me diz que a empresa está pagando muito dividendo, que ela poderia reduzir um pouco, até deveria reduzir um pouco seus dividendos, baseado nos resultados atuais. Tá bem? É isso aí, pessoal. Bom resultado da empresa, independente desses números aqui. Não viu o que o mercado está falando, mas devem estar reclamando aí por essa redução, apesar que já era esperada devido ao mercado cíclico, redução do preço do minério, então não é nenhuma surpresa. E agora esperar. O próximo trimestre também deve vir mais ou menos nessa mesma linha. E o trimestre de 2022, o primeiro, deve vir muito melhor. Tá bem? Obrigado. Lembrando que isso aqui não é indicação de compra ou venda, é apenas um estudo que eu faço, que estou compartilhando com vocês. E se vocês gostam desse tipo de vídeo e querem ajudar o canal a crescer, peço que se inscrevam. Tá bem? Obrigado. Até mais.